Graças a Paz, querido, tudo bem? Estamos aqui hoje para, mais uma vez, trazer uma reflexão da Palavra de Deus, nesse momento onde ainda precisamos estar distantes uns dos outros fisicamente, mas unidos no Senhor. E hoje, num dia muito especial, o Dia das Mães, onde nós queremos parabenizar todas vocês, mães que são bênção na nossa vida e, naturalmente, nossa vida não seria a mesma coisa sem vocês. Então, que Deus as abençoe grandemente em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E vai dizer assim o texto: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Queridos, a Bíblia, de uma forma geral, vai nos falar de diversas mulheres e de muitas delas com características que são extremamente respeitáveis. A gente não vai ter muitas menções sobre mulheres no Novo Testamento, isso é fato, isso é verídico, mas quando são mencionadas no Novo Testamento, vão trazer algumas marcas preciosas que nós podemos, nesse sentido, aprender e extrair lições profundas para a nossa vida. Nesse sentido que eu estou falando, a mensagem que eu vou trazer agora para vocês, para a nossa reflexão, ela tem dois caminhos. O primeiro é uma forma de honrar e agradecer às nossas mães, a Deus primeiro pelas nossas mães, por aquilo que elas foram em nossa vida. E a segunda parte, o segundo propósito pelo menos, é um clamor para que as mães de hoje, as mães da geração mais nova, sejam como essa mulher que eu vou falar aqui agora na mensagem, e elas tenham o mesmo impacto que essa mulher teve na vida de algumas pessoas e nossas mães tiveram nas nossas. Então, a gente pode citar aqui, por exemplo, do Novo Testamento, algumas mulheres como Febe, a diaconisa que trabalhava incansavelmente na obra do Senhor. Podemos citar Priscila, que foi citada 3 vezes das 5 passagens em que ela aparece, citada antes do seu marido, Áquila, porque eles tiveram uma grande participação na vida de Apolo, que era um eloquente pregador, mas eles cuidaram dele para que ele tivesse um caminho bem mais instruído no Senhor. Mas poderíamos falar das mulheres anônimas que serviam pessoalmente a Jesus e foram citadas apenas pelo seu serviço. Poderíamos citar Lídia, que era uma mulher rica, que foi alcançada pela graça de Deus e teve o seu coração aberto pelo Espírito Santo de uma forma que ela serviu ao Senhor abrindo as portas de sua casa para a pregação do Evangelho. E com certeza colocou seus bens, seu tempo, seus recursos para a glória do Senhor, para servir a Ele. Nós poderíamos falar aqui muito tempo sobre todas essas mulheres que eu falei e outras que eu ainda não citei. Mas eu quero falar nessa tarde sobre Eunice, ou nessa noite, né? Dependendo da hora que você estiver vendo. Quero falar sobre Eunice, a mãe de Timóteo. Ela era uma mulher judia que provavelmente foi alcançada pela graça do Senhor através do ministério de Paulo, e não temos informações sobre seu esposo. Tudo que nós sabemos é que ela guiou seu filho, Timóteo, nos caminhos de Deus, e ela é muito conhecida nesse sentido pelo impacto produzido na vida dele. Então vamos ver aqui algumas características sobre Eunice. Primeiro, Eunice era uma mulher de Deus. A sua vida impactou a vida do apóstolo Paulo, por exemplo. Para você entender um pouquinho aqui, quando Paulo faz a citação de Eunice na carta, no texto que nós lemos, ele o faz com alegria e prazer. Paulo vai escrever a sua segunda carta para Timóteo, que é a que nós lemos aqui, entre o ano ali 63 e 64 depois de Cristo. Nesse tempo aí não era tão simples você declarar-se cristão. O contexto aqui mais prático era: Paulo está escrevendo para um jovem pastor que precisava firmar-se no ministério, apesar de ser novo, não temos uma informação específica sobre qual a idade dele nesse momento. O que sabemos é que ele tinha uma certa propensão a algumas doenças e era aparentemente tímido. Então, diante de tudo isso, Paulo vai dizer: olhe para sua mãe como um exemplo de fé, imite-a, seja como ela. Então, para você só entender um pouquinho mais da dificuldade, nesse período em que Paulo escreve para Timóteo,
O imperador o nome dele era Lúcio Domício Enobarbo, conhecido por mim e por você através da história como Nero. Certo? Então, um dos homens mais cruéis que existiram sobre esse planeta. Então, nesse sentido, ter uma fé inabalável, exemplar nessa época era algo extremamente difícil, complicado, e Eunice tinha, a ponto de Paulo a utilizar como exemplo para seu filho. O mundo precisa de Eunices hoje. Eunices que venham compor a igreja do Senhor como mulheres exemplares de fé. Se você for olhar na mídia, você vai ver, infelizmente, muitas mulheres que têm dado exemplos negativos. Mas eu sei que nós podemos, como igreja do Senhor, produzir Eunices, produzir mulheres que sejam exemplares e que venham impactar a vida daqueles que servem ao Senhor, estando perto daqueles que estão ao redor, observando ou de longe. Eunice também, queridos, tinha uma grande estima pelas Escrituras. Ela tratava com respeito à palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu afirmo que ela tinha uma grande estima pela palavra? Ninguém pode ser louvado, no caso no sentido aqui de ser elogiado, pela fé que possui, se estiver afastado da palavra de Deus, se estiver distante das verdades bíblicas que compõem o contexto da fé. Hoje nós precisamos encontrar mulheres que se dediquem ao estudo da palavra de uma maneira profunda e que conheçam ao Senhor de uma maneira tão íntima, tão pessoal, que isso as faça ser uma referência para todos nós. Nós precisamos encontrar pessoas assim, mulheres que têm prazer na palavra de Deus, têm o que compartilhar com os seus. Mulheres que têm essa ligação com as Escrituras, notavelmente e naturalmente, vão ter sempre o que nos ensinar. Quando a gente fala sobre a Reforma Protestante, por exemplo, a gente vai lembrar de uma das 5 solas, né? 5 solas como foi conhecido a composição das ideias da Reforma. E uma delas é a sola scriptura. O que eu quero fazer nessa ligação com isso aqui? Nós precisamos resgatar o sola scriptura na igreja do século XXI, na igreja que nós vivemos, e eu acredito que as mulheres também terão, as mães terão um papel importantíssimo nisso. Elas terão um papel primordial, essencial, no restabelecimento da palavra como única fonte, a palavra de Deus como única fonte da mente de Deus, do propósito de Deus para nós. Evidentemente que outros livros podem ajudar a esclarecer, mas a Bíblia, somente a Escritura, é a palavra de Deus. Certo? Então, nós precisamos de mulheres que tenham essa habilidade de influenciar seus filhos através de sua intimidade com a palavra. E aqui eu quero trazer já uma pergunta. Qual é o lugar que a palavra de Deus tem ocupado na sua vida? Para você, mãe, que tem se dedicado ao trabalho de criar, de formar o caráter de seu filho, de sua filha, qual o lugar que a palavra de Deus tem tomado em sua vida? Qual a prioridade que ela exerce sobre sua família? Certo? Então, quando você executa disciplina, quando você precisa trazer alguma disciplina para os seus filhos, você tem feito isso baseado na palavra do Senhor? Porque se não for assim, não vai ter proveito nenhum. Certo? Eu lembro que quando eu tinha 5, 6 anos, nós fomos para uma igreja lá em Brasília, chamada Igreja Batista Central. E aí, quando houve a divisão em classes, eu lembro que eu não quis ir. E o pastor tinha pedido que não ficasse nenhuma criança no templo. E aí, como eu fiquei lá fazendo birra para não ir, minha mãe levantou, pegou a mim e meu tio, Fernando, que eu considero irmão também, e nos levou para fora. Nós fomos para casa. E ela não foi dizendo nada. Quando chegamos em casa, ela pede para meu tio mais velho, no caso, aplicar uma disciplina em mim. Só que antes da disciplina ser aplicada, eles sentaram comigo, abriram a Bíblia em Provérbios 13, 24, e se tornou esse o primeiro versículo que eu decorei, que eu aprendi na vida, na verdade. Que ele vai dizer: o que retém a vara, aborrece o seu filho, mas aquele que o ama, cedo disciplina. Então, a partir daquela disciplina baseada na palavra, eu aprendi a ter reverência na casa do Senhor. Aprendi a ter reverência no culto. D.L. Moody, que é um grande teólogo do passado, disse sobre a Bíblia o seguinte: ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. A igreja precisa
de mulheres, de mães que amem a palavra de Deus. A igreja precisa de mulheres que abram suas bocas para comunicarem a vontade de Deus no poder do Espírito Santo. E você, mãe, pode ser essa pessoa. Amém? Eunice sabia que a sua piedade fundamentaria a sua responsabilidade de vida e não o contrário, ou seja, que não era que sua responsabilidade que fundamentaria a sua piedade. Calma que eu vou explicar, porque o negócio ficou meio bagunçado aqui, confuso, mas vamos compreender. O que é piedade? No princípio, no conceito básico de dicionário, piedade vai ser amor e respeito às coisas religiosas, devoção, religiosidade. E eu quero pegar esse conceito aqui de devoção. Nesse sentido, a devoção a Deus deve ser a base de toda a nossa responsabilidade. Então, temer a Deus deve ser a pedra angular. Vamos imaginar uma construção que seja a nossa vida. Então, o temor a Deus tem que estar como pedra angular nessa construção que estaremos montando. Toda a responsabilidade que eu assumo na minha vida deve ser uma consequência da minha devoção a Deus. Sabe por quê? Porque, em última instância, é a Ele que eu vou prestar contas. É a Ele que eu vou, um dia, prestar conta de todas as minhas decisões, de tudo aquilo que eu fiz, de todos os meus atos. Um dia eu verei o Senhor face a face, você também. Então, nesse dia, nós vamos prestar conta de tudo que fizemos. Então, nesse caso, a gente precisa entender que eu não preciso tomar decisões que venham agradar as pessoas e desagradar a Deus. Eu preciso tomar decisões que agradem a Deus, ainda que desagradem as pessoas. Seja na criação dos nossos filhos, seja na nossa forma de viver, seja nos princípios que vamos defender, onde quer que seja. Você precisa de uma devoção, de uma piedade como base para suas responsabilidades. Ok? Quando todos se voltarem contra essa realidade em você, e a Bíblia diz que provavelmente isso vai acontecer, Jesus um dia falando sobre aqueles que o seguiriam, ele falou, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então, se um dia isso acontecer, fique frio, tranquilo, fique tranquila, porque você está vivendo uma vida piedosa, que está gerando a sua responsabilidade diante de Deus, certo? Nós precisamos de mulheres, de mães que façam isso para essa nova geração. Eunice, tem um outro ponto aqui, Eunice conheceu, vamos colocar assim, o êxito espiritual em sua vida. E esse êxito foi percebido apesar das circunstâncias de seu lar. Por que eu estou dizendo isso? Não estou desafirmando aqui, não estou afirmando que ser mãe e ser casada é mais difícil ou mais fácil do que ser mãe e ser solteira. Não estou querendo entrar nesse mérito, até porque a gente sabe e valoriza o trabalho que é ser uma dona de casa, uma responsável por um lar. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa mulher, Eunice, não abriu mão da responsabilidade de formar o seu filho por causa do trabalho de fora. Como a gente já falou aqui no começo, não sabemos nada sobre o esposo dela. Não sabemos se ela era viúva, se ela era sozinha, se ele havia abandonado-a. O que sabemos é que ela estava só com a sua avó, no caso com a avó de Timóteo, com a Lloyd, e com o seu filho Timóteo. Mas apesar disso, ela não abre mão da criação de seu filho e age diretamente nisso, age diretamente nessa missão, nessa tarefa. Eu quero citar aqui para vocês um exemplo de uma mulher do passado que fez isso muito bem. Susanna Wesley. Aí você comparar a sua vida com a dela, você vai ver como a dela era bem complicada. Susanna Wesley teve 19 filhos. 19. Pensou? A gente com 1, 2, 3 aí já está aperreado, imagina com 19. E ela dedicava tempo para cada um deles individualmente. Um dia teve um incêndio na casa deles e quando o filho mais novo, John Wesley, foi salvo naquele incêndio, ela disse a seguinte frase: "Este é um tição tirado do fogo. Deus tem um plano especial para esse menino." Então ela passou a dedicar tempo na formação dele e passou a dedicar tempo na vida espiritual dele, com devocionais, acompanhando o crescimento dele nessa formação. E o resultado disso é que esse filho dela
foi um instrumento de um avivamento tremendo que veio sobre a Inglaterra, e a partir daí nasceu o movimento que nós chamamos de metodismo. A igreja metodista surge aí, pela influência de uma mãe. E Eunice provou que é possível você ser uma cristã exemplar, ainda que esteja só, ou com um companheiro não cristão. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu sou sozinha na minha casa, meu marido me deixou, eu não tenho marido, sou mãe solteira, a fé está somente comigo, é muito difícil suportar tudo isso só. Minha irmã, eu sei que é verdade, eu sei que deve ser muito difícil se você está nessa situação, mas não é o fim de tudo. Não é pelo fato de estar só que eu devo abrir mão de princípios e de atos corretos. Eu sei que você não faz isso, tá? Então eu sei que você deve buscar, e creio que você faz isso, buscar compreender a vontade do Senhor e vivê-la, apesar da circunstância, apesar de qualquer coisa. Eunice vivia só, provavelmente. Provavelmente assim, como eu falei, nós não sabemos se ela era viúva, ou se ela era divorciada, ou se ela era uma mãe solteira. O que nós sabemos é que ela criava sua família sem a presença do pai de Timóteo. E apesar disso, ela revestiu-se na força do Senhor, na força do seu poder, e conseguiu fazer um excelente trabalho. Eunice não era uma mulher apegada a algumas coisas. Por exemplo, você sabia que o apego a algumas coisas é a causa de sofrimento na vida de muita gente? Quando Deus chamou Timóteo através de Paulo, ela não impediu, ela não segurou, ela não quis colocar obstáculos para que ele fosse servir ao Senhor. Ela sabia que ele era jovem, sabia que seu filho tinha uma tendência a ter algumas enfermidades com mais facilidade. Ela sabia que só Deus poderia dar êxito para seu filho. Por isso que ela não se apegou. Por isso que ela não era apegada. Pelo contrário, ela trabalhou para que seu filho tivesse um conhecimento maior sobre Deus, um conhecimento exemplar, para que ele pudesse então cumprir o seu propósito diante de Deus enquanto ela cumpria o dela. Eunice ensinou a seu filho algumas qualidades muito especiais que você deve também ensinar para os seus filhos. E aí eu vou citar aqui alguma lista e vou citar as referências, você pode anotar, tá bom, enquanto eu estiver falando, porque se eu for ler todas as referências, a gente vai acabar aqui demorando muito, não é a nossa intenção, tá bom? Eunice ensinou a seu filho o que era obediência. Você vai encontrar isso lá em 1 Timóteo 1, versículo de 1 a 4, versículo 18. Ela ensinou o que é dedicação e disciplina a uma tarefa difícil. Ela ensinou seu filho a não desistir quando tudo parecesse complicado. Ela ensinou ele a não desistir no primeiro fracasso. Está lá em 1 Timóteo 4, de 12 a 16. Ela instruiu seu filho a ter uma vida santa, ainda que as pessoas pudessem dizer que na época isso era bobagem, como dizem hoje. 1 Timóteo 6, de 11 a 14. Ela ensinou o seu filho a amar e ser sincero com os outros. 2 Timóteo 1, de 1 a 4. E ela ensinou o seu filho a ser fiel. Ensinou o seu filho a ser fiel ao Senhor. Isso aí você vai encontrar em 2 Timóteo 4, 9, versículo, depois o 10 e o 21. Então, queridos, com isso eu espero ter conseguido trazer para vocês aqui o impacto de uma mãe cristã na vida do seu filho quando ela vive plenamente a sua missão, o seu propósito de servir ao Senhor. É um processo importante a formação do caráter desse filho, dessa pessoa, a formação da relação espiritual desse filho com Deus. Timóteo teve um excelente exemplo, teve um impacto profundo. E o trabalho dela, eu digo a você, foi tão bem feito, que nós enxergamos isso através do ministério do seu filho, Timóteo, grande pregador. Ok? Então, que Deus nos ajude a ter em nossa geração mães que sejam como Eunice, mães que produzam esse impacto grandioso na vida dos seus filhos e que consigam gerar neles pessoas que sirvam ao Senhor também, pessoas que tenham alegria e prazer em servir ao Senhor. Então fica aqui nessa mensagem a minha alegria em dizer que a minha mãe fez isso por mim.
Talvez alguns de vocês tenham vivido isso também com suas mães, para a glória do Senhor. E fica aqui o meu clamor urgente, de que você, mãe dessa geração mais nova, mãe de crianças, de adolescentes, sejam um Eunice para seus filhos, sejam essa mãe para seus filhos, sejam como ela. O mundo precisa de pessoas como vocês assim. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique essa mensagem em nosso coração. E fica aqui mais uma vez o meu parabéns, o meu desejo de um feliz Dia das Mães para cada um de vocês. Mas se você pode estar falando assim, mas hoje, pastor, eu não estou com a minha mãe, ou pela distância, porque ela está em outra cidade, outro estado, assim como é o meu caso, ou porque minha mãe já partiu para a eternidade. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Esse é um dia para você celebrar também. É um dia para você celebrar porque aquilo que sua mãe foi para você, ou aquilo que sua mãe é para você, apesar da distância, impacta diretamente em quem você é. Os seus princípios, os seus valores que lhe foram ensinados, impactam diretamente em quem você é. Então vamos demonstrar gratidão pela mãe que nós recebemos de presente do Senhor. Pela mãe que o Senhor nos permitiu ter e isso impactou diretamente em quem nós somos hoje. Tá bom? Que Deus abençoe cada um, cada mãe. Um beijo muito especial no coração. Vocês são 10. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Santo Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome. Eu te peço que, enquanto essa mensagem estiver sendo ouvida, o Senhor trabalhe no coração das mães, daquelas que querem ser mães, das que são mães, para que elas possam perceber o impacto de suas vidas em nós, filhos. E como isso pode trazer mudanças para uma família, para um bairro, para uma cidade, para uma nação. Senhor, nós precisamos de mães como Eunice. Precisamos de mães como ela, com uma fé não fingida, exemplar e que tem o que nos ensinar. Levanta isso em nosso meio, eu te peço. Levanta mulheres para serem mães como Eunice. Que eu creio que, a partir disso, tanta coisa seria mais fácil em nossa vida, em nossa sociedade. Por isso, Pai, eu te peço, mais uma vez, faz isso em nossa época. Te agradecemos por todas as mães, pedimos que o Senhor as abençoe e que elas possam ver em vida o fruto do seu trabalho na criação e na formação dos seus filhos, para a honra e glória do seu nome, do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. E em breve, com a bênção de Deus, nós estaremos nos reunindo mais uma vez no templo para podermos viver a comunhão que o Senhor nos permite, em nome de Jesus. Deus abençoe.